O avistamento de objetos no céu se tornou comum neste finalzinho de 2024. Pessoas em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, avistaram luzes atravessando o céu, fazendo zigue-zague e todo tipo de comportamento que você possa imaginar. Alguns são facilmente explicáveis, outros nem tanto. Em alguns avistamentos, inclusive no Brasil, objetos alongados, semelhantes a charutos, aparecem no céu tanto durante o dia quanto à noite. De fato, estamos lidando aqui com avistamentos difíceis de serem explicados, porém existem algumas hipóteses um tanto interessantes. No vídeo de hoje vamos conhecer os avistamentos de objetos alongados no céu. Diante dos recentes avistamentos no Brasil e nos Estados Unidos, é fascinante observar como a imaginação das pessoas pode transformar fenômenos cotidianos em algo sobrenatural. A prova disso é que não faz muito tempo que explicamos aqui no canal como estrelas simplesmente desfocadas têm sido equivocadamente divulgadas como naves alienígenas. Esses enganos geralmente ocorrem por falta de contexto, como no caso de satélites em órbita baixa, como os da constelação Starlink, que refletem a luz solar e são facilmente confundidos com frotas de naves. Até mesmo planetas brilhantes como Vênus frequentemente alimentam hipóteses inusitadas. E bom, é sempre muito importante irmos atrás de explicações científicas antes de abraçar conclusões sensacionalistas. E lembrando que o próprio universo já oferece mistérios suficientes para a nossa curiosidade. Mais uma vez, esse sendo um assunto um tanto delicado para muita gente, eu não quero ser o dono da verdade, mas a minha intenção com esses vídeos é dar uma opção um tanto mais lógica para fenômenos aparentemente inexplicáveis. Não há explicação para todos os avistamentos de imediato, mas podemos ter uma noção como alguns são facilmente confundíveis com naves para quem não costuma observar o céu com frequência. Nos últimos anos, diversos vídeos de objetos com formato de charuto surgiram, intrigando observadores ao redor do mundo. Esses objetos, muitas vezes descritos como alongados e brilhantes, foram registrados em diferentes condições de luz, incluindo durante o dia, quando refletem os raios solares de forma intensa, destacando-se contra o azul do céu. Em alguns casos, os relatos mencionam movimentos lentos e lineares, enquanto outros apontam mudanças de direção inesperadas, o que alimenta ainda mais o mistério. As gravações frequentemente apresentam imagens granuladas, com zooms extremos que dificultam uma análise precisa, mas isso não impede que ganhe ampla repercussão nas redes sociais. Curiosamente, a forma de charuto já foi associada a diversos fenômenos, desde balões de grande altitude utilizados para pesquisa até estágios de foguetes descontrolados que permanecem em órbita. Durante o dia, objetos como esse podem refletir a luz do Sol de maneira intensa, criando a ilusão de uma superfície metálica brilhante. À noite, por outro lado, eles podem ser confundidos com meteoros ou até mesmo aeronaves convencionais, dependendo do ângulo e das condições de observação. Embora as explicações científicas sejam muitas vezes ignoradas em favor das teorias mais fantásticas, esses vídeos continuam despertando a curiosidade e fomentando debates sobre o que realmente estamos vendo nos céus. Inclusive, há avistamento desses objetos mesmo em território brasileiro. E há um certo padrão que podemos explorar para tentar chegar a uma explicação viável para tais objetos. Infelizmente, a maioria das imagens capturadas desses objetos é de baixa qualidade, dificultando uma análise mais detalhada. Além disso, a trajetória e o comportamento desses objetos muitas vezes seguem padrões previsíveis, alinhados com rotas orbitais de lançamento de constelações. Mas um fato é, os vídeos mostram que esses objetos assustariam qualquer um que pudesse observá-los. Vamos aos padrões observacionais. Começando pela noite, os relatos que chegam sempre são em horários bastante específicos, algo entre 3 e 5 da manhã. Esse horário coincide exatamente no momento em que os satélites refletem muita luz do Sol, mesmo que ainda na superfície esteja completamente escuro. Objetos com formato de charuto vistos nesses horários costumam ter movimentos previsíveis e um brilho constante,
o que é um comportamento muito semelhante ao que vemos em satélites. Mas acredite, não estou falando de qualquer satélite. Esses são satélites certamente da constelação Starlink. Quando os satélites dessa constelação são lançados, eles inicialmente permanecem em uma formação extremamente próxima, alinhados em uma espécie de trem luminoso que é facilmente visível a olho nu. Essa proximidade cria a ilusão de um único objeto longo e brilhante, especialmente quando observados de longe ou com equipamentos menos precisos, como câmeras de smartphones. A impressão de um charuto no céu se dá pela reflexão intensa da luz solar nas camadas metálicas dos satélites, que estão posicionados em uma órbita inicial antes de se espalharem para suas posições finais. Esse padrão é particularmente evidente logo após o lançamento, quando eles ainda não começaram a ajustar suas trajetórias e altitudes. À medida que os satélites se dispersam em órbita e formam a constelação, essa aparência de charuto desaparece e os pontos de luz passam a se distribuir de forma mais ampla e independente. Contudo, durante os primeiros dias após o lançamento, a visão desse alinhamento brilhante é impressionante e para muitos inesperada. Pessoas que não estão familiarizadas com a atividade espacial frequentemente confundem esses eventos com o avistamento de naves alienígenas devido à aparência peculiar e à trajetória linear. Além disso, o horário de observação é muito condizente, já que entre 3 e 5 da manhã é quando o sol começa a raiar e lá em cima a iluminação chega primeiro, digamos assim. Já durante o dia, os padrões são diferentes, mas igualmente interessantes. Os avistamentos geralmente ocorrem quando objetos refletem intensamente a luz solar, como acontece em altitudes mais elevadas. Eles podem ser explicados pelo uso de balões solares, que têm ganhado popularidade tanto para experimentos científicos, quanto para criar o próprio caos de avistamentos de objetos não identificados. Esses balões, geralmente vendidos em formatos alongados e estreitos, são feitos de materiais escuros que absorvem a luz solar de maneira eficiente. Essa absorção aquece o ar no interior do balão, criando uma diferença de densidade que o faz subir sem a necessidade de gases como o hélio. Durante o dia, ao flutuarem em altitudes consideráveis, esses balões refletem a luz do Sol, destacando-se no azul do céu e facilmente sendo confundidos com algo extraordinário, como um objeto voador não identificado. O comportamento desses balões reforça ainda mais as interpretações equivocadas. Por conta de sua formação mais alongada, que lembra um charuto, e claro, de sua movimentação suave de acordo com o vento, muitos observadores associam o fenômeno a algo extraterrestre. Apesar disso, a explicação é muito mais simples. Eles utilizam apenas a energia do Sol para ganhar altura, sendo mais um exemplo de como a física dos gases da nossa atmosfera pode criar algo aparentemente tão inusitado. Claro, podem existir outros meios para esses charutos, e essas explicações não são completamente válidas para todos os avistamentos, mas aposto minhas fichas que elas explicam a maioria deles. Lembre-se de sempre buscar a explicação menos extraordinária. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!